Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, um excelente sábado. É com muita alegria que nós estamos aqui, iniciando mais um momento, mais um encontro do nosso Evangelho diário. Sejam muito bem-vindos, sintam-se envolvidos por esse amor de Jesus que nos reúne aqui nesse instante. Meus amados irmãos, hoje, que o Cristo possa abençoar o lar de todos nós, o lar de todos os nossos irmãos da humanidade, e que Jesus seja sempre à frente de tudo em nossa vida. Jesus esteja sempre guiando os nossos passos. Hoje, meus amados irmãos, é com muito carinho e no nosso momento do Evangelho diário, nós vamos conversar hoje sobre psicografia, sobre a mediunidade da psicografia. Exatamente, porque hoje a mensagem é do querido Espírito Emmanuel, do livro Um Minuto com Chico Xavier. Mas é uma mensagem que abre campo para a gente conseguir aprofundar em muitos temas. E hoje o tema escolhido foi a mediunidade de psicografia. Então eu convido a todos para que possamos abrir o terreno da nossa alma para acolher essa mensagem linda e que possamos hoje acolher em nosso coração todo o esclarecimento que a nossa alma está necessitada e que Jesus conceda para todos nós aquela luz, a luz da sabedoria, que faz com que tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, a gente possa acolher de bom no nosso coração. E aquilo que não for proveitoso, que a gente possa deixar passar. Bom, meus irmãos, hoje aqui, lembrando que a gente segue todos os dias no Evangelho Diário uma mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje é a mensagem de número 180 de Emmanuel. E essa mensagem diz pra gente: atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que que irá te balsamizar o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. Emmanuel aqui traz uma mensagem para nós que podemos aplicá-la em muitos contextos da nossa vida, meus irmãos. Mas hoje, como eu disse, eu gostaria de trazer para o campo da mediunidade e, sobretudo, para a psicografia. Porque olha que interessante que Emmanuel nos diz para a gente sempre na vida cultivar a fé, a paciência, a humildade e a compreensão. E vejamos que esses 4 pilares, essas 4 virtudes, vou colocar assim, são essenciais para o desenvolvimento mediúnico, para o exercício da mediunidade. Lembrando que, a partir do momento que a gente coloca a nossa mediunidade a serviço de Deus, nós somos apenas instrumentos dos bons espíritos. Um instrumento apenas. Então, meus irmãos, a gente, para ser esse instrumento da forma mais afinada possível, a gente precisa ter muita paciência, muita fé, muita humildade, muita compreensão. Exatamente. Para que possamos fazer o exercício da mediunidade de acordo com Deus, para que a gente possa exercer a mediunidade de acordo com os acordes divinos, a gente precisa ter muita humildade no exercício da mediunidade. Humildade para entender que somos apenas instrumentos, que o mérito não é nosso. E que somos muito devedores, como diz Emmanuel em outra mensagem sua, para vir aqui na Terra com a missão de trabalhar com a mediunidade, trabalhar no sentido do desenvolvimento mediúnico para ajudar as pessoas, é porque somos muito devedores, muito. Então, nos cabe
essa humildade de não nos acharmos melhores, os eleitos, os escolhidos. Não. Somos mais devedores, no caso. Deus está nos dando uma oportunidade de servir ali aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Então, humildade. Segundo, paciência. O exercício da mediunidade exige paciência. Meus irmãos, o exercício da mediunidade não depende só de nós. Depende também do espírito que vai se comunicar. Então a gente precisa ter paciência ao longo desse percurso, que vão ter altos e baixos. Eu vou citar o exemplo da psicografia, que eu vou trazer mais detalhes aqui, mas na maioria dos casos, não quer dizer todos, mas na maioria dos casos, hoje em dia, quando se começa a psicografar, não se começa a psicografar já um livro da noite para o dia. Começa ali com mensagens, são mensagens mais curtas, ainda desconexas, para ir fazendo o exercício daquela mediunidade. Isso eu vou até explicar para a gente aqui. Gostaria até de lembrar o exemplo do nosso amado Chico Xavier. Chico, ele não começou psicografando 200 obras. Chico iniciou aos poucos. Claro que ele já é um espírito muito evoluído, diferente de nós. E mesmo assim, ele começou ali, na intuição, na inspiração, e ele foi aos poucos, até que ele chegou nas obras espíritas. Então, meus irmãos, demanda paciência. Um outro pilar importante é a fé. Temos que ter fé naquilo que a gente está exercendo com a mediunidade. Fé em Deus e confiança. Se ficarmos naquele ponto de dúvida sobre a mediunidade, como que o bom espírito, o nosso mentor, o nosso guia vai trabalhar com a gente? Se não temos fé, se não temos boa vontade, se a gente não tem compromisso, e aqui eu falo compromisso com a tarefa mediúnica, compromisso com a casa espírita que nós servimos, compromisso com o estudo espiritual, porque a gente também precisa estudar e se aperfeiçoar, espiritualmente falando. O estudo das obras espíritas, o estudo do evangelho. Então, se a gente não tem essa fé, essa responsabilidade com isso, como que o nosso mentor e o nosso guia espiritual vai confiar em nós? Se a gente duvida da própria mediunidade, se a gente desconfia se aquilo é verdade ou não, se aquela mensagem é nossa ou não, claro que a dúvida ela é válida, mas a gente precisa estudar para encontrar as respostas das nossas dúvidas, certo? Um quarto pilar que Emmanuel coloca aqui é a compreensão. Precisamos ter compreensão. Que se nós viemos para desenvolver uma tarefa mediúnica, é porque Deus confia em nós para desenvolvê-la. Então, compreensão do nosso caminho, da responsabilidade desse caminho. E a compreensão, meus irmãos, e muitas vezes vai precisar abnegar muitas coisas na vida para exercer essa grande caridade que é o exercício mediúnico. Então, quando Emmanuel citou essas 4, vou colocar virtudes, esses 4 sentimentos mais elevados, fé, paciência, compreensão e humildade, eu me lembrei muito da mediunidade. Então, hoje, para falar aqui um pouco mais sobre a mediunidade e psicografia, eu trouxe para nós uma mensagem que encontra nesse livro aqui, na Revista Espírita. Só para contextualizar, talvez muitos de nós já conheçam a coleção da Revista Espírita, talvez muitos estão se deparando pela primeira vez aqui com ela. Lá na época do Allan Kardec, ele fazia publicações mensais da Revista Espírita, lá em Paris. E essas publicações mensais das revistas tinham vários temas ali. Aí falava sobre mediunidade, sobre moral, falava sobre a doutrina espírita, trazia explicações. Então, mensalmente, Allan Kardec, lá na Sociedade Espírita, publicava revistas, fazia impressão de revistas da Revista Espírita. Então, todos os meses tinha uma revista espírita até o ano de 1800
1869. Então, o que aconteceu? Anos se passaram. Aí a Federação Espírita Brasileira reuniu nesses livros, a gente tem uma coleção, nesses livros, por ano, todas as publicações da Revista Espírita. Então, por exemplo, essas aqui são todas as publicações que Allan Kardec fez no ano de 1859. Todas as publicações deste ano da Revista Espírita, feitas por Allan Kardec, se encontram nesse volume. Então, se a gente for lá no mês de março, na Revista Espírita de março de 1859, Allan Kardec vai publicar um estudo sobre os médiuns, em que ele vai falar mais assim de forma com foco maior na psicografia, no intuito de esclarecer, no intuito de trazer ensinamentos, de trazer uma nova visão sobre essa mediunidade. Então, Allan Kardec, eu gostaria de ler aqui essas palavras de muita sabedoria. Ele coloca assim para a gente: de todos os gêneros de médiuns, o mais comum é o da psicografia. E aqui tem uma nota que naquela época do Allan Kardec, a mediunidade psicografia era a mais comum. Mas tem uma nota aqui do tradutor que hoje em dia, que aqui é 1859, mas hoje em dia parece que a mediunidade de psicofonia é a mais comum, diferente daquela época. Então, Allan Kardec coloca assim para nós: essa mediunidade da psicografia, ela apresenta duas variantes, igualmente encontradas em diversas categorias: os escreventes mecânicos e o escrevente intuitivo. Então, nós temos duas categorias de médiums de psicografia: o médium de psicografia mecânico e o médium de psicografia intuitiva. O médium mecânico de psicografia é aquele que, nos primeiros, o impulso da mão independe da sua vontade. Ela move-se por si mesma, sem que o médium tenha consciência daquilo que ele escreve, podendo, inclusive, estar até pensando em outra coisa enquanto ele está psicografando algo. Aqui nós temos o exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier, ele tinha mediunidade de psicografia mecânica, porque ele psicografava todas aquelas cartas, todos aqueles livros, mas ele não tinha consciência do que ele estava psicografando. Então, a mão dele fazia o movimento, ia escrevendo, porque ele era um instrumento do espírito que estava ali, utilizando da mão dele para escrever uma carta, passar uma mensagem ou escrever um livro. Então, Chico Xavier é um exemplo para a gente de um médium mecânico. Novamente, mediunidade de psicografia mecânica é aquela que o médium não tem consciência do que ele está escrevendo. Ele está pensando até em outra coisa enquanto ele está escrevendo algo que ele não sabe nem do tema. Ele nem entende o que está aquilo que está. Ele nem sabe o que ele está escrevendo, certo? Mas a gente tem outra categoria dessa mediunidade, que são os médiuns intuitivos. E talvez hoje sejam os de maior número na questão da mediunidade psicografia. O médium intuitivo é aquele em que o espírito que está trabalhando com aquele médium, um espírito que vai ditar uma mensagem ou vai passar um recado, o espírito ele vai agir sobre o cérebro do médium. O seu pensamento, por assim dizer, atravessa o pensamento do médium sem que haja confusão. Consequentemente, ele tem consciência do que ele escreve. E, por vezes, até mesmo uma consciência antecipada. Por isso que a intuição, algumas vezes, precede o movimento da mão. Entretanto, o pensamento expresso não é o do médium. O médium intuitivo de psicografia
é aquele em que o espírito que vai ditar a mensagem se aproxima dele. E pela intuição, o espírito vai agir no cérebro do médium. É o que Allan Kardec coloca aqui. Então, o espírito, por intuição no cérebro, vai passar o pensamento do espírito atravessa o pensamento do médium. Então, vem aquela enxurrada de pensamentos, o médium está consciente desses pensamentos e ele vai e escreve aquilo. Só que nessa mediunidade, em específico, muitos médiuns acabam se entregando à dúvida. A dúvida se aquela mensagem é dele ou se é do espírito, se aquele pensamento é dele ou se aquele pensamento é realmente do espírito. E até Allan Kardec traz essa resposta. Allan Kardec coloca: com o médio intuitivo, a dificuldade consiste em distinguir os pensamentos que lhe são próprios daqueles que lhe são sugeridos. Essa dificuldade também existe para ele. O pensamento sugerido lhe parece tão natural que muitas vezes ele acha que é seu, duvidando da sua faculdade da mediunidade. Allan Kardec escreveu isso aqui, meus irmãos, em 1859. E até hoje nós vemos ainda muitos médiuns de psicografia intuitiva ainda tendo dúvidas. Será que essa mensagem é minha? Será que esse pensamento é meu ou esse pensamento é do espírito? Porque justamente a mediunidade de psicografia intuitiva, o pensamento do espírito age sobre o pensamento do médium. Então, o que acontece? Vão começar a chegar palavras, pensamentos que não são do médium. São pensamentos do espírito. E aí o médium consciente vai psicografar aquilo. Só que os pensamentos, eles chegam de forma tão natural, tão assim, de forma branda, que o médium às vezes duvida se não seria dele esse pensamento. Então, Allan Kardec traz a solução para isso, para essa dúvida. Allan Kardec coloca: o meio de se convencer e de convencer os outros é exercitar essa faculdade com frequência. Então, no número das evocações a quais prestarás seu concurso, inúmeras circunstâncias irão aparecer e se apresentar como uma porção de comunicações íntimas de particularidades da quais não poderia ter nenhum conhecimento prévio e que demonstrarão de maneira irrecusável a completa independência do seu espírito. Allan Kardec, ele é claro aqui nas palavras. Diante da dúvida, continue exercendo a mediunidade, continue indo, fazendo o seu serviço, fazendo a sua psicografia, estudando sobre isso, que é importante. Continue com a tarefa mediúnica, com as responsabilidades dessa tarefa, se dedicando a ela. Porque com o tempo, irá aparecer particularidades nas mensagens que o médium vai conseguir sentir e ter a certeza de que aquela mensagem não é dele, mas é uma mensagem que veio um pensamento por intuição de um bom espírito. E como que vai identificar isso? Primeiro, conhecimento, mensagens e palavras que não são do médium. Temas, conhecimentos e palavras que o médium às vezes nem sabe, nem tem conhecimento daquela área, nem utiliza daquelas palavras, nem é a forma dele se expressar é aquela. Isso aí são particularidades que começam a ser notadas. Outra coisa que Allan Kardec coloca aqui, vão começar a aparecer evidências de que essas mensagens não são do médium. Então, eu vou citar um exemplo aqui que pode ser comum e pode acontecer. Por exemplo, o médium está ali psicografando de forma intuitiva e ele traz a mensagem. Aí, depois que ele termina de psicografar, vai
vamos supor, numa reunião mediúnica, aí um espírito vai se comunicar ali através da psicofonia, através de outro médium. E esse espírito vai trazer uma mensagem que vai harmonizar, e às vezes é o mesmo tema da psicografia do médium. Ou seja, como que os dois médiums, um de psicofonia e o outro de psicografia, poderiam ali saber o mesmo tema? Poderiam trazer o mesmo tema naquela noite. Então, às vezes, ele já psicografou, às vezes algo que depois o médium de psicofonia vai trazer uma mensagem no espírito que é o mesmo tema. E aí, esses detalhes vão tocar o coração do médium para ele entender que aquela mensagem não é dele, que realmente foi influência de um espírito. Então, o médium precisa ficar atento a essas evidências, a essas particularidades que vão aparecendo na sua psicografia, comprovando que realmente é um pensamento de um espírito. E outra coisa, o pensamento, quando é nosso, a gente bem controla o nosso pensamento. Às vezes a gente pensa em escrever algo. Aí a gente vai pensar, nossa, eu vou colocar uma vírgula aqui, eu vou usar essa palavra. Ah, não, eu vou apagar, essa palavra não ficou bonita, não. Eu vou escolher outra palavra. Nossa, mas hoje eu quero falar de paciência. O que será que eu posso falar sobre paciência? Se for um pensamento nosso, geralmente a gente vai ter essa categoria de pensamento. Ah, eu vou colocar uma vírgula. O que eu falo de paciência? Deixa eu lembrar algo aqui que eu já li de paciência. Ah, que será? Que palavra que eu escolho? Geralmente a gente vai pensar assim. Só que durante o exercício da mediunidade de psicografia por intuição, vem palavra atrás de palavra. Então, por exemplo, vem a paciência é um grande remédio para as almas que estão nas sombras, que estão desesperadas. E o médium vai e psicografa isso. Olha a diferença de categoria de pensamento. Quando é do espírito, vem uma mensagem, vem uma palavra atrás da outra. E elas vêm assim: a paciência é uma grande virtude. Agora, se fosse um pensamento nosso, ia vir: a paciência é uma grande virtude. Nossa, será que é? Será que eu posso escrever de outra forma? Será que eu coloco uma vírgula aqui? Ai, será que eu mudo a palavra paciência por outra palavra que é sinônimo? Se fosse nosso, a gente ia ficar se questionando. Mas quando é um pensamento de um espírito que atravessa o nosso pensamento, é como se fosse uma terceira voz nos falando algo. Entendem? É como se fosse uma terceira voz falando algo na nossa mente. E a gente só psicografa intuitivamente aquilo. Então, claramente, há sim uma diferença quando o pensamento é nosso e quando o pensamento é do espírito. É como se fosse uma voz falando dentro da nossa mente. E a gente vai e psicografa intuitivamente essa mensagem. Agora, quando a gente fica elaborando muito, pensando muito, eu faço isso, faço aquilo, aí nosso pensamento lembra de algo que a gente leu, e a gente pensa em algo. Claramente, isso é um pensamento nosso. Então, a gente tem que saber, o médium, quer dizer, o médium psicografa de forma intuitiva, ele precisa estudar para ele conseguir ir captando essas nuances de diferenças. Então, meus irmãos, aqui, mais um detalhe para nós que eu acho importante, Allan Kardec coloca que toda a mediunidade, aqui no caso ele está falando sobre a mediunidade e psicografia, o médium precisa ter aptidão para aquela mediunidade e ele precisa aperfeiçoar essa aptidão através do exercício dessa mediunidade. Então ele precisa exercitar a mediunidade dele. E como que se exercita a mediunidade? Cumprindo o horário e os dias das reuniões mediúnicas. Exatamente. Porque quando se recebe a tarefa mediúnica, aquele momento que está ali é para servir, mas também estamos exercitando a mediunidade. Treinando ela, vou colocar essa palavra treinando, exercitando, em que sentido? Ali é um momento propício, a casa espírita é uma casa preparada, os bons espíritos estão ali, então por isso que tem que ter paciência, como Emmanuel coloca, porque às vezes vai começar psicografando rabiscos, uma linha, 2 linhas, até psicografar uma mensagem, e aí depois às vezes a mensagem não vai conseguir ser lida, aí até um dia conseguir ler a mensagem.
Então, tem várias etapas. E tudo isso é com o exercício, cumprindo a responsabilidade de estar na reunião mediúnica. Porque não adianta a gente aceitar a tarefa para psicografar, que a gente foi convidado, porque chegou o nosso momento de florescer essa mediunidade. Não adianta a gente fazer isso e não comparecer no dia da reunião mediúnica. Não comparecer para o exercício. E uma vez no ano aparece. Uma vez a cada 6 meses aparece. Não tem compromisso com o estudo. Não tem compromisso em estar lá servindo. De que forma a gente vai exercitar? De que forma vamos evoluir e florescer ainda mais a mediunidade? Então, temos que ter responsabilidade. Então, como Allan Kardec coloca, para que a mediunidade de psicografia ela seja cada vez mais aperfeiçoada, para que nos tornemos instrumentos mais afinados aos espíritos, a gente precisa exercitar essa mediunidade. E a gente exercita a mediunidade de psicografia somente dentro da casa espírita. No momento em que a casa espírita é preparada, em que os espíritos que estão ali para passar a mensagem são espíritos que a espiritualidade escolheu para estar ali, são preparados para isso, em que o nosso guia, o nosso mentor estão presentes para nos ajudar, em que a gente tem toda uma corrente de oração ali de outros médiuns para a gente ficar equilibrado. Então, o exercício da mediunidade é dentro da casa espírita. Sempre nos lembremos disso. E para a gente realizar esse exercício da mediunidade, precisamos cumprir em estar lá, no horário da nossa reunião, em cumprir com o que é estabelecido e também nos dedicar ao estudo. Meus irmãos, hoje a nossa mensagem ela foi até um pouco mais longa para falar de mediunidade. A gente fica aqui por muito tempo falando para falar de Jesus, para falar do Evangelho, mas eu indico a todos leitura do mês de março, Revista Espírita 1859. Allan Kardec fala muito mais coisa aqui da mediunidade e psicografia. Aos que desejarem, aqui tem muito mais detalhe. Meus irmãos, eu encerro lembrando os 4 pilares para a gente desenvolver bem a mediunidade: humildade, paciência, compreensão e fé. Amor, sobretudo amor, como base do exercício mediúnico. Hoje eu deixo essas palavras para o nosso coração, para todos os nossos irmãos, que possamos ter responsabilidade na tarefa mediúnica. Meus amados irmãos, fiquemos com Jesus. Espero que da melhor forma eu possa ter explicado um pouco aqui sobre o tema, ter falado um pouco aqui sobre as palavras de Allan Kardec. Kardec tem muita sabedoria sobre isso. Precisamos estudar. Então, deixo aqui as palavras de hoje, com o coração cheio de amor, lembrando que essas palavras são da nossa casa espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.